Isso, eu queria pedir desculpas aí pela minha falha quando defini como infraestrutura. Esse foi um toco que entrou tipo de última hora. A próxima palestra, então, é do professor Marcelo Zupfo, da Escola Politécnica, que vai falar do seu projeto em realidade virtual. Das 7h30 às 9h, demorei 1h20 para chegar aqui. Eu fiquei pensando, né? Talvez o nosso resultado do Kyocera, uma das nossas hipóteses é desenvolver um sistema de telepresença, né? Então, quem sabe daqui 2 anos a gente vai teletransportar os nossos pesquisadores do campus da USP para cá. Bem, o objetivo da minha apresentação é apresentar as pesquisas que nós temos feito no nosso laboratório, todas elas também relacionadas com Web Labs, mas dentro de uma outra metáfora. Basicamente, todo o contexto dos desenvolvimentos que eu estou apresentando aqui são feitos sobre tecnologias e protocolos web. Bem, eu sou do Laboratório de Sistemas Integráveis da Poli. Particularmente, eu coordeno o grupo de meios interativos, sistemas interativos. E a grande oportunidade nossa, no projeto Kyocera, é desenvolver experimentos interativos imersivos dentro do contexto de comunicação multimodal em redes de alta velocidade. Então, nós estamos preocupados com o compartilhamento de grandes bases de dados multissensoriais, áudio, visão, tato e estruturas de dados. Particularmente nesse site, a gente lançou ontem a nossa linha de pesquisa, por exemplo, em áudio multicanal. Um dos trabalhos nossos, nós estamos distribuindo ao redor da caverna 64 caixas acústicas. E a gente pretende compartilhar esse tipo de estímulo sonoro multimodal no ambiente do Kyocera. Pela primeira vez na história, a gente vai ter acesso a uma comunicação de banda larga sem precedente. Bem, visualização, o ato ou processo de interpretar ou colocar na forma visual. Essa é a nossa grande hipótese de colaboração com outros parceiros na rede Kyocera. Nas últimas 3 décadas, a área de visualização migrou do Computer-Aided Drafting para o Computer-Aided Design e, mais recentemente, a realidade virtual, criando uma série de oportunidades para a nossa indústria local. Nós sabemos hoje que empresas como Petrobras, Embraer, Ford Motors, dentre outras, estão investindo em tecnologia de realidade virtual no Brasil, o que permitiria, talvez, que as pesquisas realizadas aqui no âmbito do Kyocera fossem extrapoladas para essa indústria. Esse é só um momento cultural. As pessoas me perguntam muito por que a gente chama de caverna digital. Quando eu estava construindo o projeto, um aluno do projeto estava fazendo uma disciplina optativa na literatura da USP, e ele teve acesso a esse poema aqui do Leonardo da Vinci, esse texto, e a gente batizou de caverna digital, e desde então a gente nunca conseguiu mudar o nome. Isso contaminou nossos corações e mentes, né? Bem, caverna para nós é uma denominação brasileira de um sistema de multiprojeção imersivo. Essa é a topologia do nosso sistema, né? E podemos usar para aplicações de ensino. Então, obviamente, existe uma equipe nossa na subrede de educação à distância preocupada em desenvolvimento de aplicações educacionais da realidade virtual. Eu vou apresentar para vocês um desenvolvimento que nós já fizemos em planetários interativos. O segundo desenvolvimento diz respeito à descoberta e tem uma componente muito forte na investigação científica.
Então, uma das nossas propostas no Kyocera é desenvolver um visualizador para ciências moleculares e, finalmente, decisão. E aí é o grande valor na indústria e, por exemplo, em áreas aplicadas como a medicina. Essas são as oportunidades no Brasil: ciência, cultura, automobilismo, petróleo, aeronáutica, previsão de tempo, energia. Particularmente, nós já temos um projeto com a Companhia de Transmissão de Energia do Estado de São Paulo, fazendo simuladores de manutenção de linha viva. Só para vocês entenderem como é a nossa caverna, junto com o pessoal da arquitetura da USP, nós fizemos esse layout, usamos a própria tecnologia de realidade virtual. Aqui nós temos um usuário simulando o cockpit de um Boeing 727. Esse foi um projeto que nós fizemos piloto para a Embraer. Essa é a topologia vista de cima e essa é o ambiente real, né? Percebam que nós temos paredes de 3 por 3 metros de altura. Ou seja, para a altura média do brasileiro, que é 1,70 m, nós podemos oferecer imersão total, inclusive na parte de trás. Essa porta fecha e nós podemos projetar a imagem. Nas bordas aqui, nós temos resolução de 1 milímetro e com filtros gaussianos. Então, você não tem, dentro da caverna, a percepção da caixa. Você se sente, a princípio, imerso num ambiente amorfo. Como essa infraestrutura começa a ter a ver com o Kyocera? Esse rack aqui nós construímos porque a caverna tinha um problema que era a sua demanda computacional. E era um problema bem posto, porque na época, um supercomputador gráfico tipo Silicon Graphics custava da ordem de 1 a 2 milhões de dólares, e nós não tínhamos esse recurso. E desde o princípio, uma das contribuições científicas e tecnológicas era o desenvolvimento de tecnologia local baseado no conceito de commodity clusters. Essa era a ideia inicial em 99, né? E, na verdade, se provou um pouco mais complicado, né? A gente tem uma topologia simétrica, centralizada, homogênea. Nós temos uma hierarquia de 2 comutadores de rede, né? Esse comutador Gigabit Ethernet, ele é isolado do comutador de dados, né? Tudo isso para que a gente consiga sincronizar as imagens a uma taxa de aproximadamente 200 Hz e manter para o usuário a coerência visual, né? Ao longo dos últimos 4 anos, nós construímos 3 clusters, inclusive transferimos para a indústria. Existe um cluster idêntico a esse instalado na Petrobras. Existem vários desses clusters que foram vendidos pela Itautec. É fato sabido que a Itautec absorveu essa tecnologia. E uma máquina dessas hoje nós conseguimos construir com um custo que não passa de R$200 mil. Ou seja, um custo aproximado aí de 35 mil dólares. Essa máquina é muito interessante. Nós construímos ela dentro de um âmbito de um projeto FINEP nosso. É uma contrapartida do Kyocera. Ela está disponível à comunidade. E o que eu gostaria de mostrar para vocês são todas as aplicações que nós desenvolvemos a partir desta máquina. Uma das aplicações é a captura e transmissão de vídeo em tempo real de alta resolução. Então, nós estamos desenvolvendo, eu tenho um aluno de doutorado, ele está desenvolvendo essa câmera, que na verdade são 12 microcâmeras de baixo custo. Elas são capazes hoje de capturar imagens na resolução de 640 por 7 mil pixels, a uma taxa de 20 a 40 quadros por segundo. E a gente mapeia essa imagem panorâmica de forma cilíndrica na caverna. Os meus alunos estão desenvolvendo vários algoritmos de stitching, né, que é a costura intraframes, de forma distribuída no cluster. Esse outro projeto que eu estou conversando com alguns membros do Kyocera, nós desenvolvemos esse capacete aqui e toda a comunicação é via Wi-Fi. Então, nós conseguimos transmitir 2 câmeras já com estereopsia. A nossa ideia é generalizar para 8 câmeras móvel. E aí a grande questão é não permitir que haja cabos ligando o usuário ao cluster. Uma das conversas que a gente está tendo, que eu tive bastante interessante na semana passada com o Jun, da Escola Politécnica, que está no Kyocera também, é da gente usar isso montado sobre um robô. Porque o nosso aprendizado, esse foi o capacete que a gente acabou construindo, o usuário balança. E aí, na hora que você projeta na caverna, dá um pouco de enjoo. Então, a gente está tendo que desenvolver algoritmos de compensação de movimento para a imagem ficar estabilizada. Hoje, nós conseguimos
transportar 2 imagens de 1 megapixel cada uma, na verdade 2 megapixels, a uma frequência de, se não me engano, é 22 frames por segundo. E a gente usa recurso de time stamping, né? Estampilhamento, para a gente conseguir garantir a sincronização estrita e a coerência visual na ponta, né? Esse é um outro trabalho de doutorado de um aluno meu, chamado Simbiose Virtual. Esse projeto talvez se constitui num dos mais interessantes que nós desenvolvemos. Ele é um projeto totalmente desenvolvido dentro de tecnologias web. Existem todo esse esforço de padronização da linguagem XML. Particularmente, existe um esforço chamado X3D, que são as extensões tridimensionais da web. Essas especificações do X3D se encontram em desenvolvimento ainda, nós participamos desse comitê. E, está acabando meu tempo, né? E o que nós fizemos? Nós desenvolvemos um browser X3D que opera no cluster. E nós fizemos, a partir de aerofotometria de alta resolução da cidade do Rio de Janeiro, nós temos 1 pixel, representa 1 metro por 1 metro aqui, nós fizemos um passeio virtual sobre o Rio de Janeiro. A nossa ideia agora é colaborar isso na rede. Essa é a instalação que nós montamos. Quem participar do Brasil Tech vai ver esse desenvolvimento lá. E usamos o cluster para acionar o capacete, né? Esses são alguns experimentos que o nosso grupo de educação está trabalhando. A gente está fazendo um trabalho com crianças de 8 a 12 anos na caverna. Esse é o desenvolvimento do planetário. Esse planetário nós vamos instalar no Parque de Ciências, lá no antigo IAG. E um detalhe, essas são as telas do PDA. Nós sincronizamos o cluster com o PDA, em tempo real. Finalmente, nós estamos trabalhando com algoritmos. Esse é um software que os meus alunos desenvolveram para volume rendering. Então, esses são imagens do Visible Human, aquele cadáver fatiado. Particularmente, essa estrutura de dados tem aproximadamente 4 gigabytes e nós conseguimos processar em tempo real no cluster. Essa tem uma imagem, né? O meu aluno na caverna, estrutura de dados. Esse é o cluster, que a Ilana é uma aluna de doutorado minha que está trabalhando nesse projeto, né? Patrimônio histórico-cultural também, arquitetura, arte contemporânea. Nós estamos com autorização da família da Tarsila do Amaral para usar o acervo do Museu de Arte Contemporânea. Bem, é isso. Nós estamos colocando toda essa infraestrutura à disposição na rede Kyocera e a nossa preocupação são 2, nesse primeiro ano. Primeiro, desenvolver um sistema de realidade virtual portátil para que a gente possa colaborar com parceiros de outras universidades. Então, parte do meu esforço de pesquisa será construir esse sistema portátil, ligar na rede Kyocera e desenvolvermos, em parcerias com outros grupos, aplicações colaborativas imersivas. E nós pretendemos fazer pelo menos 3 workshops sobre aplicações imersivas da realidade virtual. Um na USP São Carlos, um na região de São José dos Campos, no ITA, e outro na região da Unicamp, em Campinas. Obrigado.